Desde o seu lançamento em 10 de setembro de 2008, o Grande Colisor de Hadrons, LHC, que é sua sigla em inglês, tornou-se um marco importante para a comunidade científica. Os cientistas agora têm os meios para testar partículas e explorar o mundo subatômico de uma forma que dá vida a teorias famosas, como o Big Bang. O potencial do LHC é quase ilimitado, mas com todo esse potencial, ainda existem alguns riscos e possíveis desastres associados a esse instrumento, e muitos têm receio das catástrofes que ele pode causar ao nosso mundo. O CERN descobriu algo novo neste colisor, algo totalmente inesperado que chamou a atenção de vários físicos renomados, incluindo Michio Kaku. Se eu tocá-lo, ele explodiria e destruiria toda a cidade de Nova York, partes de Connecticut e Nova Jersey. Este é um dos maiores mistérios de toda a física, afirmou ele. O que é essa nova coisa gerada no LHC? Como isso ajuda na nossa compreensão do universo? E devemos nos preocupar com nossa segurança? Junte-se a nós neste vídeo enquanto exploramos o anúncio de Michio Kaku e as coisas estranhas que estão acontecendo desde que o Grande Colisor de Hadrons foi ligado. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Enquanto instrumentos como o telescópio James Webb permitem que os cientistas observem as partes mais distantes do cosmos, instrumentos como o LHC permitem que eles testem teorias cosmológicas e explorem o vasto mundo subatômico da física. Essa estrutura colossal levou 10 anos para ser construída e custou 5 bilhões de dólares. Foi um projeto gigantesco, envolvendo milhares de trabalhadores e uma grande quantidade de espaço. O Grande Colisor de Hadrons mede 27 quilômetros de circunferência. Ele está localizado em Genebra, Suíça, enterrado a cerca de 150 metros abaixo do solo. Ele consome cerca de 200 milhões de watts de eletricidade para funcionar, aproximadamente a mesma quantidade de energia usada para abastecer uma pequena cidade. O CERN gasta cerca de 23,5 milhões de dólares por ano apenas em custos de eletricidade para o LHC. Portanto, como você sabe, o LHC nada mais é do que um acelerador de partículas com câmaras para colisão de partículas. Ele supercarrega prótons e os colide dentro da câmara. Parece um processo simples, mas envolve muitas complexidades técnicas. Em resumo, nenhum outro instrumento na Terra pode fazer o que o LHC faz com a mesma velocidade, precisão e volume. A visão para este projeto surgiu depois que os cientistas descobriram que o colisor de partículas anterior era ineficiente para estudos mais profundos. A teoria da física de partículas foi estabelecida já na década de 1960, mas não havia sido experimentada. Naquela época, os cientistas perceberam que prótons e nêutrons continham 3 minúsculas partículas pontuais chamadas quarks. Partículas compostas por quarks são coletivamente chamadas de hadrons. Naquela época, não havia como estudar esses quarks extensivamente. A única opção era o acelerador de partículas de Stanford, com 3 quilômetros de comprimento. Assim, surgiu a ideia de um colisor maior, de vários bilhões de dólares. O renomado físico Michio Kaku chegou a compartilhar como construiu um acelerador de partículas na garagem da casa de sua mãe, usando 130 quilos de aço para transformadores e 35 quilômetros de fio de cobre. O acelerador de partículas de 2,3 milhões de elétrons-volt que ele construiu não é nada comparado ao LHC, mas consumia cerca de 6 kW de eletricidade e ainda assim explodia tudo na casa sempre que era ligado. O Grande Colisor de Hadrons é realmente uma maravilha da ciência. Essa estrutura colossal consiste em cerca de 10 mil ímãs mantidos a uma temperatura perto do zero absoluto, de 1,9 Kelvin ou 270 graus abaixo de zero. Essa temperatura extremamente baixa ajuda os ímãs a operarem em estado supercondutor. Para manter essa temperatura próxima do zero absoluto, os cientistas utilizam um refrigerante à base de hélio, cerca de 96 toneladas. Toda essa sofisticação permite
permite ao LHC acelerar prótons até a velocidade da luz e fazê-los colidir com uma energia de até 13 teraelectronvolts. Para colocar isso em perspectiva, a força da colisão é muito maior do que você experimentaria se dois jatos supersônicos colidissem de frente em velocidade máxima. Na verdade, Michio Kaku carinhosamente chama o LHC de esmagador de átomos. Mas você pode se perguntar, o que os cientistas ganham ao colidir partículas a essa velocidade? Bem, o principal objetivo das colisões em alta velocidade é dividir esses prótons em partículas subatômicas ainda menores. Os cientistas esperam que essas colisões possam trazer uma descoberta revolucionária de algumas partículas subatômicas teorizadas ou desconhecidas. Simplificando, os cientistas do CERN estão tentando gerar partículas extraordinárias, como os quarks. Quando o universo ainda era muito jovem, apenas alguns microsegundos após o Big Bang, não havia matéria, prótons ou nêutrons de qualquer tipo. Em vez disso, o universo continha algo que os cientistas chamam de plasma de quark-gluon. Em termos simples, era uma mistura de partículas subatômicas, 1000 vezes mais quente que o núcleo do nosso Sol. Os cientistas do CERN decidiram recriar essa substância. Então, conduziram uma série de experimentos no LHC chamada Projeto Alice. O projeto basicamente envolvia a colisão de núcleos gigantes de chumbo, contendo mais de 200 hadrons cada. Os experimentos começaram oficialmente em 8 de novembro de 2010. E, um ano depois, em maio de 2011, a equipe responsável pelo projeto anunciou que o plasma de quark-gluon havia sido sintetizado com sucesso. Eles repetiram os experimentos algumas vezes mais, apesar dos riscos envolvidos. Para dizer o mínimo, todo esse projeto era arriscado porque o plasma de quark-gluon, originalmente, só deveria existir nos núcleos de estrelas de nêutrons. Os cientistas acreditam até que o plasma nessas estrelas poderia causar explosões massivas se fosse parar em nossos laboratórios. Assim, literalmente, pode-se dizer que, no que diz respeito a esse projeto, o CERN estava brincando com fogo. Embora não tenham ocorrido explosões, a equipe admitiu que sintetizar esse plasma de quark-gluon dentro do grande colisor de hadrons causou enormes explosões de energia. Aparentemente, a pressão e a temperatura não eram altas o suficiente para causar explosões de supernova. O plasma de quark-gluon criado expandiu-se rapidamente e esfriou, transformando-se em hadrons. Portanto, embora os experimentos tenham sido bem-sucedidos, os cientistas não recriaram o fenômeno do Big Bang como esperavam. Como essa substância estava presente no início do universo, os cientistas esperavam que ela, de alguma forma, se expandisse continuamente, como fez no início, criando matéria. Mas suspeita-se que isso não aconteceu devido à ausência de uma partícula muito importante, a partícula de Deus. Os cientistas acreditam que algo aconteceu pouco antes do Big Bang. Eles chamam isso de inflação. Segundo a teoria convencional, o universo inchou para o tamanho de uma moeda logo antes do Big Bang. Essa inflação ajudou o universo a continuar se espalhando e se expandindo, em vez de se condensar sob sua própria gravidade e voltar a ser um único ponto. Os cientistas não têm ideia do que causou essa inflação, mas uma teoria diz que foi provocada por uma substância especial chamada inflaton. De qualquer forma, o LHC é o único equipamento que pode provar se essa teoria da inflação é verdadeira. Uma teoria que o LHC provou é a da partícula de Deus, ou o bóson de Higgs. Veja, as colisões de alta energia no LHC são bastante imprevisíveis. Registros do CERN mostram que cerca de 1 bilhão de colisões acontecem a cada segundo quando o colisor de partículas está ligado. Nessa taxa, é difícil prever que tipo de partículas seriam formadas. Os cientistas do CERN realizam esses experimentos na esperança de encontrar coisas extraordinárias, como inflatons, matéria escura ou quarks. Mas, embora não tenham encontrado inflatons, o CERN encontrou certamente a partícula de Deus, provando sua existência e a validade da teoria do Big Bang. Enquanto o inflaton causou a inflação, a partícula de Deus tornou a explosão e a criação de matéria possíveis. Pense desta forma: o universo era como um cristal vazio e inútil, mas então ele explodiu, dando origem a tudo o que existe. Sem a partícula de Deus, ele não teria explodido. Como Michio Kaku corretamente colocou, o bóson de Higgs é o fusível que detonou o Big Bang. Sem o bóson de Higgs, o universo teria sido um enorme gás inútil de partículas sem massa alguma. Um dos principais objetivos do CERN é recriar a partícula de Deus, ou o bóson de Higgs, exatamente como era no início, já que é a própria coisa responsável pela criação de massa e matéria após o Big Bang. A ideia do bóson de Higgs foi postulada
revelada pela primeira vez pelo físico britânico Peter Higgs em 1964. Naquela época, havia uma grande questão com a teoria do Big Bang, a questão de como as partículas adquiriram massa. Se o universo foi formado a partir do nada, como surgiu a massa que encontramos em tudo, tanto no cosmos quanto aqui no nosso planeta? Era um mistério total até que Peter Higgs apresentou uma teoria plausível. Peter Higgs supôs que esses quarks enfrentavam resistência de um campo desconhecido que existe em todo o universo. Esse campo misterioso foi chamado de campo de Higgs, e a partícula que ele contém foi batizada de partícula bóson de Higgs, ou partícula de Deus. A partir de então, recriar essa partícula de Deus tornou-se um sonho da comunidade científica. Os cientistas descobriram que a única maneira de reproduzir tal partícula seria por meio de colisões de alta energia. Como isso é algo que apenas o LHC pode fazer, o LHC tornou-se o primeiro acelerador com a possibilidade de criar o campo de Higgs, desencadeando uma série de partículas de Deus no processo. Essa possibilidade tornou-se realidade em 4 de julho de 2012, quando 2 equipes de pesquisa do CERN anunciaram que haviam identificado o bóson de Higgs. Ele revelou-se muito mais pesado do que o esperado, cerca de 130 vezes mais pesado que os prótons típicos. E isso também sugeriu aos cientistas que o campo de Higgs é um campo de energia anormalmente alta, mesmo em seu estado estável. A descoberta do bóson de Higgs foi um marco instrumental na pesquisa científica, rendendo a Peter Higgs o Prêmio Nobel de Física em 2013. A descoberta atraiu muitos especialistas, incluindo Michio Kaku, que explicou que essa descoberta poderia nos ajudar a compreender como era antes do Big Bang, fornecendo informações sobre o que ou como era a vida antes da criação. Isso porque o campo de Higgs permeia tudo e todos no universo que conhecemos, incluindo os espaços vazios entre as galáxias. Sem o bóson de Higgs, a matéria como a conhecemos não existiria. No entanto, o aspecto triste da descoberta do bóson de Higgs é que ele se desintegra rapidamente em outras partículas assim que é criado. Isso deixou os cientistas em um dilema, suspeitando que deve haver uma peça do quebra-cabeça que ainda está faltando. Em busca dessa peça ausente, os cientistas do CERN não estão desistindo de seus experimentos com o bóson de Higgs, mas dado o caráter de alta energia do bóson de Higgs, os experimentos no LHC são perigosos, e se o CERN liberar acidentalmente uma quantidade tremenda de energia que transforme todos os planetas e galáxias em partículas subatômicas e radiação, afinal, Michio Kaku revelou em uma entrevista que o objetivo aqui é recriar um mini Big Bang, ou um mini universo que possa ser estudado. Então, devemos nos preocupar? Embora o CERN tenha tranquilizado o público sobre a segurança do LHC e de seus experimentos, ainda existe a possibilidade de que o bóson de Higgs, com o qual a organização está lidando, possa desencadear uma série de reações em cadeia. Tal evento poderia causar uma liberação massiva de energia, o que pode não acabar bem para a instalação ou para o mundo inteiro. Literalmente, poderia causar uma bomba de inflação, porque, na verdade, os parâmetros exatos do campo de Higgs não são conhecidos. Os cientistas estão simplesmente navegando em águas desconhecidas e perigosas. Fazendo as contas, o grande colisor de hadrons do CERN normalmente resulta em mais de 86 trilhões de colisões por dia enquanto está ligado, o que significa que há trilhões de chances de algo dar errado. É por isso que o LHC sempre foi controverso, não apenas na comunidade científica, mas também globalmente. Muitas pessoas, cientistas e não cientistas, consideram o LHC uma bomba relógio. Enquanto toda a estrutura do LHC pode ser segura e previsível, o mesmo não pode ser dito sobre as partículas colidindo dentro de suas câmaras. O fato de o grande colisor de hadrons estar localizado em uma região com cerca de 600 mil pessoas torna isso ainda mais perturbador. Se algo desse errado com o LHC, haveria milhares de vítimas. É importante ressaltar novamente que esses cientistas estão tentando recriar algumas das partículas responsáveis pelo Big Bang. Então, e se eles acabarem criando outro Big Bang? Essa tem sido uma grande fonte de preocupação para muitos, mas há mais. O renomado astrofísico britânico Martin Rees revelou que o LHC poderia causar a formação de buracos negros quânticos bem ali na câmara de colisão, devido à alta concentração de energia naquele espaço. No entanto, os cientistas do CERN refutaram isso,
sugerindo que a energia com que os prótons colidem no LHC é menor do que seria necessário para formar tais buracos negros quânticos. Mas isso não foi substancialmente provado, e alguns especialistas ainda acreditam que o LHC poderia criar um buraco negro quântico. Buracos negros quânticos são mini buracos negros. Esses buracos podem não ser capazes de absorver matéria como seus equivalentes espaciais, mas, de acordo com Stephen Hawking, eles podem liberar uma onda poderosa de radiação. Alguns especialistas suspeitam que essa violenta onda de radiação pode ter sido responsável pelo colapso do LHC durante seu primeiro lançamento em 2008. Naquele incidente, foi relatado que cerca de 100 ímãs no Grande Colisor de Hadrons superaqueceram subitamente e causaram o vazamento de várias toneladas de hélio refrigerante. Felizmente, ninguém se feriu, mas isso levantou questões sobre o quão imprevisível e perigoso o LHC poderia ser. Esse incidente também alertou o CERN sobre a necessidade de manutenção periódica desse enorme instrumento de pesquisa científica. Assim, o LHC geralmente é ligado por cerca de 2 a 3 anos e, em seguida, desligado por uma duração semelhante para passar por manutenção. Até agora, nenhum incidente como o de 2008 ocorreu novamente, mas o longo período de manutenção ainda deixa as pessoas se perguntando se há algo que esses cientistas estão escondendo para evitar a desaprovação pública do equipamento. Talvez tenham observado buracos negros quânticos previstos por Stephen Hawking ou algo ainda pior. Mas o que poderia ser pior que um buraco negro? Há algumas possibilidades. O físico Michio Kaku previu que o LHC poderia nos ajudar a criar matéria escura, a partícula invisível e estranha responsável pela expansão do nosso cosmos. Mas, por outro lado, outros especialistas acreditam que ele poderia criar certos efeitos estranhos e invisíveis em nosso mundo. Um desses possíveis efeitos perturbadores do Grande Colisor de Hadrons, que se acredita já ter ocorrido, é o efeito Mandela. O efeito Mandela é um fenômeno estranho em que as pessoas se lembram erroneamente de eventos, fatos históricos e outros momentos notáveis que deveriam ser de conhecimento comum. Apenas para você saber, isso não é apenas algo de filme ou ficção, é algo que tem sido observado em milhares de pessoas ao redor do mundo. O que é estranho sobre esse fenômeno é que ele foi notado pela primeira vez em 2009, não muito depois do lançamento do LHC. A história popular em torno desse fenômeno é a bem conhecida história de Nelson Mandela. Enquanto lutava pela liberdade de seu país, Mandela foi condenado à prisão, mas seu povo conquistou a independência. Ele foi libertado e se tornou o primeiro presidente da África do Sul em 1994. No entanto, acontece que muitas pessoas têm uma versão diferente dessa história, daí o nome Efeito Mandela. Essa versão controversa foi compartilhada pela primeira vez em 2009 por uma mulher chamada Fiona Broom. Ela tinha a memória de Nelson Mandela morrendo na prisão, e várias outras pessoas que ela perguntou confirmaram a mesma coisa. Algumas até afirmaram que se lembram de ver a cobertura da morte dele na TV e um discurso de sua esposa viúva. Como tantas pessoas poderiam ter a mesma memória quando isso nunca aconteceu? A semelhança nas memórias e a precisão dos detalhes certamente implicam que algo muito misterioso está em jogo. Vários outros cenários e eventos além da história de Mandela, de todo o mundo, parecem validar esse fenômeno. Quando analisado de perto, o efeito Mandela pode ser muito perturbador, porque parece que algumas pessoas estavam lendo notícias completamente diferentes ou foram expostas a um evento totalmente diferente da nossa realidade. Isso faz você se perguntar se as teorias sobre universos paralelos são verdadeiras. Vários físicos se manifestaram culpando o Grande Colisor de Hadrons por essa catástrofe global. Entre eles está Mark Laughlin, o outrora popular gênio infantil da internet, que muitas pessoas comparavam a Nikola Tesla. De acordo com o jovem, o CERN é o culpado pelo efeito Mandela, pois enviou a humanidade para um universo paralelo com os experimentos do LHC. Embora não haja provas para suas alegações, a coincidência de tudo isso torna difícil de ser ignorada. E se esse jovem Einstein estiver realmente certo, o Grande Colisor de Hadrons fez algo para bagunçar nossas mentes ou nos transportar para universos paralelos? Muitos teóricos e conspiracionistas ainda acreditam que o CERN está criando portais invisíveis para outras dimensões com o Grande Colisor de Hadrons, causando efeitos estranhos como delírios, mudanças de realidade e rupturas no contínuo espaço-tempo. Embora não tenhamos certeza disso, uma coisa de que estamos certos é que várias descobertas inacreditáveis e incomuns vão surgir desse instrumento científico, algumas das quais serão difíceis de explicar. E já estamos
vivemos nessa realidade, pois o CERN acabou de anunciar que algo estranho foi descoberto no LHC. Trata-se de algo que deixou toda a comunidade científica animada. O Grande Colisor de Hadrons acabou de revelar um novo tipo de partícula subatômica nunca vista antes. Os cientistas a chamaram de pentaquark. Esta partícula recebeu esse nome porque contém 5 quarks, 4 quarks e um antiquark unidos. Ela é a primeira de seu tipo, já que nunca havia sido vista em outro lugar. Os cientistas também confirmaram que esse tipo de partícula não ocorre naturalmente e não pode ser recriado fora das condições encontradas no LHC. Caso ainda esteja se perguntando o que torna isso especial, lembre-se de que falamos sobre os quarks e como eles são os constituintes fundamentais da matéria sob a ótica da física de partículas. Normalmente, a maioria das partículas, também chamadas de baryons, contém apenas 3 quarks. Uma partícula de 5 quarks era considerada um mito, pelo menos até essa descoberta recente. Mas não para por aí. O CERN também compartilhou a descoberta de outra partícula, o primeiro par de tetraquarks da história. Estas são duas das descobertas mais recentes do CERN, feitas antes de o LHC ser desligado para manutenção em julho de 2022. Tetraquarks são partículas subatômicas com 4 quarks. Elas já foram confirmadas como existentes antes, mas nunca em pares. Essas duas descobertas são uma prova ampla de que o Grande Colisor de Hadrons ajuda os cientistas do CERN a explorar regiões muito mais profundas do mundo subatômico do que imaginávamos ser possível. Elas também provam que existem várias outras partículas por aí das quais não sabemos nada. Isso nos faz questionar quais descobertas inesperadas surgirão nos próximos anos. Agora, os cientistas do CERN estão planejando construir outro colisor de hadrons, maior e melhor do que o atual em Genebra, na Suíça. O projeto foi nomeado de Future Circular Collider. Michio Kaku compartilhou que diferentes nações já estão competindo para hospedar essa máquina. Então, desta vez, ela não ficará na Suíça. Esse colisor proposto terá cerca de 100 quilômetros de circunferência e será capaz de colidir partículas a uma energia de até 100 teraelectronvolts. Talvez finalmente consigamos criar e manter essas partículas elusivas estáveis. O custo estimado do projeto é de 22 bilhões de dólares e espera-se que seja concluído até 2050. Os cientistas acreditam que um colisor de hadrons maior permitirá que eles ultrapassem os limites da ciência e testem melhor as muitas teorias não verificadas da física. Mas alguns acreditam que estamos apenas empurrando nossa sorte muito longe. Obrigado por assistir a mais um episódio do nosso canal. Enquanto ainda está aqui, clique no vídeo na sua tela para mais conteúdo de qualidade como este.